boa noite, a paz do Senhor a todos, galera do Instagram, galera do Facebook. Boa noite, boa noite. Então, estamos mais um dia aí, aproveitando essa oportunidade, esse tempo para podermos adorar o nosso Deus, podemos conversar um pouquinho, como você está, como está você, a sua família, a sua casa. Espero que todos estejam bem. Hoje, dia 21 de maio de 2020, e o que eu sempre gosto de frisar bastante é isso, que à medida que a gente vai conversando, que a gente vai falando, os minutos estão passando, os segundos estão passando e o tempo, como diz o ditado, o tempo ruge, né? O tempo vai, ele voa. E eu estou falando aqui com vocês, o tempo está passando. E talvez se nós nos dessemos mais conta disso, nós aproveitaríamos muito mais intensamente os momentos da nossa vida. Nós não nos preocuparíamos com coisas tão pequenas, muitas vezes, que nós temos que enfrentar, coisas banais, talvez coisas tão fúteis, e aproveitaríamos mais, viveríamos mais intensamente os momentos da nossa vida e da nossa história. Ao invés de nos preocuparmos no sentido, muitas vezes, com mágoas, ressentimentos e coisas que nos afastam daquilo que sempre foi a vontade de Deus para a humanidade, para as pessoas. Enfim, é um aprendizado. Eu sempre falo isso, que a nossa vida ela é um constante aprendizado com o Senhor. Todos os dias é uma nova chance, é uma nova oportunidade que nós temos de estar vivos no tempo que nos cabe, né? No tempo que está na mão dele, que ele dá o fôlego de vida, mas ele também tira um tempo para todos nós, como fala a palavra em Eclesiastes 3, todos que nos acompanham, que há um tempo determinado para tudo, há tempo de nascer, tempo de morrer, enfim, assim vai, porque todo mundo que me escuta sabe que todo dia eu falo sobre o tempo, né? Enfim, porque é verdade, é uma realidade. Se nós aproveitássemos intensamente cada minuto, cada segundo, muita coisa seria diferente na nossa vida e na nossa história. Se nós entendêssemos que aqui nós somos praticamente um pontinho no meio da eternidade, se comparado, né? Nós estamos hoje aqui no tempo, vivendo o tempo dentro de uma eternidade que é atemporal. Enfim, não vou entrar nessas questões, mas tudo seria mais leve, tudo não seria tão difícil entender, aceitar. Mas enquanto seguimos assim, enquanto estamos aqui vivos, você já deu aquela respirada hoje que eu sempre falo, aquela movimentar o pulmão, para o pulmão não ficar, né, não achar assim, não está sendo muito usado, então não. Dá aquela respirada, você já sorriu hoje, você já deu aquele sorriso intenso hoje para alguém que vive com você na sua casa, ou enfim, alguém que trabalha com você no seu dia a dia, alguém que você vê. Bom, agora a gente tem que usar máscara, né, quando sai, então fica um pouco mais difícil, mas seja o sorriso nos olhos, muitas vezes você consegue. Então, agora que se você está em casa, então sorria, movimenta os músculos da tua face aí. E que é importante isso, é muito bom, porque o Senhor ele tem vida para nós, né? O interesse dele, a vontade dele é que nós tenhamos vida, movimento, e enfim, enquanto houver fôlego de vida, há vida, enquanto houver vida, há esperança. Hoje eu li esse versículo e é verdade, enquanto houver vida, enquanto houver movimento, enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Então nós louvamos ao nosso Deus pela oportunidade que temos de estar juntos e eu convido você a adorar o Senhor com a gente nesse momento. Sinta-se à vontade na sua casa, seja na sala, seja no quarto, seja na cozinha, seja talvez junto com a tua família em algum momento. Agradeça a Deus por essa oportunidade que a gente tem de poder estar entrando aí na sua casa junto com você. E vamos... Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um hino. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra.
Falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Oh, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Obrigado, Senhor. Você já disse isso para ele. Você precisa ouvir o Senhor. Você precisa, eu preciso, todos os dias ouvir o Senhor, ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. E esse louvor, essa canção, fala muito isso. As maneiras que Deus tem de falar conosco. E nós, o único caminho é a oração. Então, claro que existem muitas formas de oração e muitas vezes a adoração, o louvar a Deus, o cantar louvores a Deus é uma forma de oração e de você falar, de você derramar o seu coração perante o Senhor, a sua vida, a sua história, os seus caminhos. E Ele fala conosco de tantas formas, de tantas maneiras. Então que nós possamos dizer isso, Senhor, que eu não venha ouvir
o que eu quero ouvir, o que é bom aos meus ouvidos no sentido daquilo que eu quero, mas que eu possa ouvir a tua voz. Eu preciso te ouvir, como disse esse louvor, como disse essa adoração, essa canção ao Senhor. Eu preciso te ouvir, não ouvir os ruídos, não ouvir os ruídos, não ouvir as outras coisas, as outras histórias, mas eu preciso te ouvir, porque se eu ouvir a tua voz, tu és o meu pastor, tu és o meu conselheiro, tu és o meu condutor, tu és aquele que conduz a minha vida. Se eu ouvir a tua voz, então eu saberei que eu estou no caminho certo, então eu continuarei e eu estarei fazendo segundo a tua vontade. Então que nós possamos dizer isso para Ele hoje, todos os dias. Senhor, eu quero ouvir, eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, obrigada pelo teu amor e pela tua graça. Aleluias. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Você é grato pelo amor de Deus na sua vida? Com você, com a sua casa, com a sua família? Aleluia, Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama tanto. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria
pra mim. Deus te ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama, Ele te ama e Ele está sempre de braços abertos pra ti. Deus nos ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus nos ama e Ele está sempre de braços abertos. E Ele está sempre de braços abertos. E Ele está sempre de braços abertos para cada um de nós. Para cada um de nós. Para cada um de nós. Oh, aleluia! Que você possa sentir esse amor, o amor de Deus pela tua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Por esse Deus maravilhoso que um dia entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para se fazer o cordeiro, para se fazer aquele que se entregou por cada um de nós, para se fazer pecado no nosso lugar. Por nossos pecados Ele se foi, Ele morreu. E esse amor é incondicional. Que você e eu possamos sentir esse amor todos os dias da nossa vida. Se você e eu, durante a nossa vida, a trajetória, em algum momento já servimos ao Senhor, já entregamos a nossa vida a Ele, e por conta das circunstâncias, dos momentos, dos acontecimentos da nossa vida, da nossa história, nós saímos fora do caminho, enfim, tomamos outros rumos, saímos do aprisco, como ovelhas. Se paramos de ouvir a voz do nosso pastor, do nosso sumo pastor, que nós possamos, ainda há tempo, ainda é tempo de podermos voltar. Talvez tudo isso que nós temos vivido, talvez tudo isso que aconteceu, é uma nova chance, é uma nova oportunidade. Ainda há tempo de voltarmos, de nos voltarmos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Mas enquanto isso não acontece, que nós possamos voltar ao Senhor. Se estávamos ou estamos talvez em algum momento da nossa vida, da nossa história, como ovelhas desgarradas, que nós possamos nos voltar ao Senhor, voltar para Ele, nos voltar e dizer: Senhor, quero voltar ao aprisco. Quero voltar ao início de tudo, quero voltar e ouvir a voz do meu pastor, do meu pai, ou do meu pastor, né? Como tem muitos que falam também. E isso muitas vezes é falado para a figura do pastor como ser humano, né? Como um pai, pastor. Então, enfim, que nós possamos nos voltar ao Senhor. Aleluia! Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor
Ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Aleluias, 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 aleluias. Ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Queremos sentir, Senhor, que cada um de nós possamos sentir esse amor, esse amor, esse amor que nos constrange, que nos envolve, que nos transforma, que nos muda. Oh, Pai, Pai, Pai de toda glória, toma cada vida nas tuas mãos, Senhor. Faça-nos sentir o teu amor, voltar à essência da adoração, voltar, Senhor, voltarmos a ti, Jesus, voltarmos ao aprisco, voltarmos, Senhor, voltarmos a ouvir a voz do nosso pastor. Aleluia. Ousado amor de Deus. Oh, aleluia, maravilhoso Deus. Ah, maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é podermos adorar o nosso Senhor. Glórias a Deus por isso, por essa oportunidade, pelo fôlego de vida que temos,
para podermos juntos adorar o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. E agora eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e, enfim, e hoje os louvores falaram muito a respeito disso. Vamos iniciar com o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido. Quem já não ouviu falar do Salmo 23? Aí você vai dizer, Sabrina, eu tô aqui esse tempo todo te ouvindo já 30 minutos para agora você vir me falar que você vai ler o Salmo 23? Mas é assim, né, irmãos? A palavra do Senhor, ela é isso. A gente já falou outros dias. Ela é viva e eficaz. Independente se a gente já conhece o Salmo de frente para trás, de trás para frente, se a gente já tem ele decorado, mas sempre tem algo novo para o Senhor nos ensinar. Às vezes, a gente vai ler aquele salmo e, mediante aquilo que a gente está vivendo, é um momento de muita alegria, a gente vai entender ele de uma forma, o Senhor vai falar ao nosso coração de uma forma. Mas isso que é o lindo, que é o maravilhoso da palavra de Deus, porque muitas vezes aquela mesma palavra, aquele mesmo versículo, aquele mesmo capítulo, aquele mesmo cântico, ele vai nos falar de uma outra forma. Às vezes você pode estar vivendo um momento de luto, de perda, de tristeza, de dor, de ressentimento, de dúvidas, de incertezas. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela sempre será e terá resposta para cada um de nós. Faça essa experiência, faça por conta própria. Fale com o Senhor, peça para Ele, diga, Espírito Santo, me dá essa direção para que eu abra a Tua palavra, para que Tu fales comigo, ou inicie a leitura da Bíblia. Enfim. Se você quiser ler comigo, ou se você sabe ele de cor, se você tiver a tua Bíblia física ou no celular e quiser me acompanhar, sinta-se à vontade. Você é participante, você é convidado a participar desse momento. Salmo 23 nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Existem versões, e muitas versões das mais conhecidas, que dizem: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele está falando do futuro, né? Nada me faltará. E a minha versão hoje diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Abrindo um parêntese só antes da gente falar um pouquinho mais. Hoje, quando eu li essa palavra, eu falei, Senhor, a última parte desse verso 6, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando o salmista escreveu isso, ele nem imaginava, né, anos e anos depois, o que nós estaríamos vivendo hoje, mas eu pela fé eu digo, Senhor, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Hoje, devido a tudo que nós temos vivido, os cultos, as reuniões religiosas, em muitos lugares, elas têm sido restritas. E tem aquelas congregações, aquelas comunidades que acabaram não voltando, por uma questão muitas vezes de prudência, enfim, em relação ao espaço, a não ter questão de circulação e tal. E a gente não tá podendo estar cultuando ao Senhor no lugar que a gente costumava cultuar nesse momento. Então, hoje nós temos ido um pouco além. Hoje a minha casa, a sua casa, é o nosso templo de adoração a Deus. E semana passada a gente falou sobre isso, que o primeiro testemunho a gente começa dentro da nossa casa. Então, nós queremos entender, nós entendemos que o Senhor está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade de acertarmos, de ajeitarmos aquilo que precisa ser ajeitado na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, no meio da nossa família, ou, enfim, outras situações. Ele está nos dando uma nova oportunidade.
E aí eu disse, Senhor, pela fé eu creio que eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pela fé eu creio que eu voltarei ainda a cultuar naquele templo quando a gente se reúne como igreja. Mas a gente sabe que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali no meio deles ele estará, né? No nosso meio, a gente crê nessa promessa. Mas eu disse, Senhor, assim como esse salmista um dia falou que voltaria à casa do Senhor, eu também quero crer que eu voltarei a cultuar a Ti na Tua casa, hoje na igreja onde eu congrego, na igreja onde para me reunir com os meus irmãos, pela fé. Por mais que muitas coisas tenham acontecido, por mais que eu entendo também que muitos acontecimentos, talvez muita coisa que a gente não entende, eu só posso dizer que a gente precisa continuar orando, clamando e não perdendo o foco, não perdendo a nossa essência, não perdendo aquilo que o Senhor um dia já plantou dentro dos nossos corações, não nos desviando com aquilo tudo que tem sido falado, com tantos acontecimentos. Pelo contrário, nos voltando para o Senhor, voltarmos para o Senhor. Quando o salmista inicia, foi isso que hoje falou muito forte ao meu coração, o Senhor é o meu pastor. Você pode repetir isso aí? Você pode dizer, o Senhor é o meu pastor. Ele não está falando, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o teu pastor. Ele fala, o Senhor é o meu pastor. Só que se a gente for um pouco mais a fundo, qual é a função de um pastor? Quando Deus ele se compara, ou quando o salmista que compara Deus, o Senhor é o pastor, ele está se comparando a uma ovelha. E uma ovelha, ela é aquela que ouve a voz do seu pastor. Mas será que nós temos ouvido verdadeiramente a voz do nosso pastor? Será que você e eu temos ouvido tudo aquilo que o nosso pastor tem nos ensinado? Ou talvez no decorrer da caminhada nós saímos do aprisco? Nós saímos e nós não estamos mais conseguindo ouvir a voz do nosso pastor, a voz daquele que um dia plantou dentro dos nossos corações a sua soberana palavra, aquele que semeou um dia a palavra dentro do nosso coração, o nosso pastor soberano, estou falando de Deus, e ele plantou essa palavra no nosso coração, e por conta de tantos acontecimentos, de tantas coisas, talvez outras coisas que nos chamaram a atenção, porque as ovelhas elas têm essa característica, qualquer coisa muitas vezes acaba chamando a atenção delas, elas vão parar para olhar, para ver, para isso e sem querer elas acabam se distanciando do aprisco. Será que a gente não se perdeu muitas vezes e nós não temos mais ouvido a voz do nosso pastor? Nós temos ouvido tantas outras vozes, tantas outras coisas que têm sido apresentadas para nós muitas vezes, tantas outras ideologias, tantas outras coisas que aparentemente são tão boas, mas que no fundo, o objetivo é nos afastar daquilo que um dia foi plantado dentro do nosso coração. A palavra viva do Senhor, a palavra que vem como um bálsamo. E ele diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mas será que nós podemos crer nisso? Será que você e eu conseguimos acreditar? Eu posso dizer, particularmente, que para mim isso é um desafio. Porque muitas vezes nós somos seres humanos, não adianta a gente dizer, não, eu estou vivendo... Tem pessoas que muitas vezes vão dizer, não, eu vivo pela fé, que Deus pague, que Deus faça, mas não é assim, nós somos seres humanos, vivemos nessa terra, e não é Deus que tem que resolver. Lembra que uma vez a gente falou sobre isso? Que os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Aquilo que está dentro da minha possibilidade, aquilo que eu preciso fazer, se é obedecer, se é ouvir a voz do Senhor, se é respeitar, se é fechar a minha boca, se é não falar, se é respeitar o tempo, existem coisas que eu preciso fazer, que Deus não vai fazer por mim. Deus ele vai fazer o impossível. E esse eu entendo e vejo isso talvez de todos esses anos caminhando, na minha caminhada cristã, muitos talvez tenham errado nesse sentido, têm colocado tudo, tudo é Deus, tudo é pela fé. E talvez por essas situações estão em algum momento da sua vida, da sua história, que estão perdidas, que não estão mais conseguindo ouvir a voz de Deus, porque, tudo é Deus, tudo é pela fé, mas não é assim. O Senhor mesmo nos disse isso, quando Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, Ele não nos disse, no mundo vocês vão ter tudo de bom. Não, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele não nos disse que seria fácil. Em momento algum ele, não, é só você dizer que é eu que vou pagar, que é eu que vou fazer e tá tudo certo. Não. Pelo contrário, a gente tem esse versículo específico que diz, os impossíveis dos homens, então aquilo que é impossível, que está fora da nossa possibilidade, é aquilo que é possível para Deus. Ou seja,
a minha possibilidade, ela vai... Eu não posso deixar de fazer aquilo que é a minha parte, porque Deus não vai fazer. Deus não vai vir do céu e falar, ou ir conversar, ou ir, principalmente casal, às vezes, né? Principalmente porque eu falo assim que é o relacionamento mais intenso, mais fiasco, né? Que eu digo assim, que sai faísca. Fiasco não, desculpa, eu queria falar faísca, eu falei fiasco. Ai, Jesus, ajuda! Mas assim, que dá faísca muitas vezes, mais de perto. E... às vezes a nossa oração, falo isso por mim, quantas vezes, Senhor, toca no coração, mas não tem coisas que eu preciso sentar com o Cleiton e eu preciso conversar com ele. O Senhor vai estar me abençoando e respondendo e nos direcionando, quando a gente senta e conversa, ali mesmo o Senhor já pode estar agindo e tocando no nosso coração e fazendo, e agindo e operando milagre. Mas se a gente precisa conversar, não é Deus que vai vir e vai conversar. É triste dizer isso, e eu falo isso, porque eu sou melhor? Não sou melhor. Eu falo isso porque isso é uma escola para mim todos os dias. Eu preciso aprender que existem coisas que eu preciso resolver. Quer ver? Vamos lá em João, capítulo 10. Porque no Salmo que a gente leu, Salmo 23, Jesus ainda não havia aparecido na história. É um salmista que escreveu aquele salmo e ele estava se referindo a quem? Ao Senhor, a Deus. E ele dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não terei falta de nada. Enfim. E aí ele continua discorrendo como se ele fosse uma ovelha. Guia-me mansamente a águas tranquilas, e ele vai refrigerar a minha alma e continua. Só que aqui em João, no capítulo 10... nós vamos ver que Jesus, ele já está no cenário, ele já está na história. E olha o que ele diz. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então a gente está vendo Jesus falando sobre isso, e ele fala especificamente o que acontece, que é o pastor que conduz as suas ovelhas. E que ele nos diz que entraríamos pela porta. Quando ele começa o versículo, que aquele que não entra das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, ou seja, pula pela cerca, é o quê? É ladrão e assaltante. Porque aquele que ouve a voz do seu pastor, aquele que é a ovelha, vai entrar por onde? Pela porta. Pela porta. Depois, no versículo 4, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Então ele descreve aquilo que acontece com as ovelhas. Ele traz elas para fora do aprisco, mas elas não vão sozinhas. Vão todas juntas. E elas seguem, elas continuam o caminho porque elas ouvem a voz do seu pastor. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus, é que ele está se comparando à porta. Nós somos as ovelhas e ele a porta. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e tenham plenamente. O que a gente falou hoje no início, que enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Jesus veio para o quê? Para que tenham vida e tenham plenamente. Para que tenham vida. Para que nós possamos viver. Aleluia. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E não é assim? O pastor, ele cuida. Ele está ali cuidando das suas ovelhas. O Senhor é assim. Se nós ouvirmos a sua voz, se nós não nos distanciarmos
das demais, de todo o aprisco, de todo o grupo, e nós continuarmos ouvindo a voz do Senhor. Porque o problema é que muitas vezes a gente se distancia, a gente começa a achar outras coisas mais lindas, tudo, o grupo vai andando e a gente vai ficando, e de repente a gente começa a ouvir outras vozes, e é tão lindo, é tão maravilhoso, mas na verdade não está gerando vida. Na verdade não é. A vida não é aquilo que Ele veio fazer para cada um de nós, para que tenham vida e tenham plenamente. Pelo contrário, estamos caminhando e andando muitas vezes por um terreno tortuoso, por coisas tortuosas, porque estamos ouvindo outras vozes, por caminhos que muitas vezes podem nos levar à morte. Nossa, Sabrina, você está falando de morte em vários sentidos, talvez física? Sim, pode até ser, morte física. Mas antes disso, morte espiritual, morte do nosso coração, onde tudo que é falado a gente não ouve mais, não nos dá mais prazer, porque não conseguimos mais ouvir a voz do nosso pastor. Quando a gente cantou o primeiro louvor que fala, sei que me falas pela tua palavra, falas comigo até quando te calas. Quando não sei que direção tomar, paro tudo para te escutar. E será que nós temos parado tudo dito, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, me ajuda, me acalma o meu coração, para eu não me desesperar com tantas notícias ruins, com tantas coisas que têm acontecido, me ajuda a voltar, quando o salmista talvez finaliza, eu creio que eu voltarei à casa do Senhor. Então voltar, hoje eu posso não conseguir estar junto, congregando com os meus irmãos, mas pela fé, que nós possamos continuar orando, clamando e dizendo, Senhor, opera o teu milagre. Eu creio que enquanto eu viver, eu voltarei à casa do Senhor. Eu creio que enquanto houver fôlego de vida em mim, eu voltarei à casa do Senhor. E aí ele continua, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então Jesus diz, eu sou o bom pastor. Pode existir muitos outros pastores, muitas outras coisas, muitos outros ensinos, muitas outras situações, mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Ele nos conhece e nós conhecemos a Ele. Quando nós estamos dizendo, Senhor, eu sou a tua ovelha. E a ovelha, ela nos ensina tanto. Porque a ovelha, ela tem bondade no seu coração, no sentido assim, que ela não consegue ter, por mais que ela seja castigada muitas vezes, mas ela é dócil, ela é amável. E às vezes a gente não consegue ser assim, às vezes tantas coisas já aconteceram, quer dizer, somos ovelhas, mas tantas coisas talvez na nossa lã já grudou tanto carrapicho. Talvez a gente se distanciou tanto daquilo que aquilo que Deus tem para nós. Talvez a gente já não está mais nem conseguindo caminhar direito de tanta sujeira que tem em nós. Mas o Senhor nos dá uma nova chance, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Isso é o que ele falou antes de morrer, antes de ir para uma cruz. Mas a gente pode tomar isso, ele deu a sua vida. Como ele falou, eu dou a minha vida. E ele deu de verdade, ele deu a sua vida por cada um de nós. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco e é necessário que eu as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Aleluia, é lindo. E como a gente cantou, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. E um dia Jesus me encontrou e te encontrou. E esse amor é algo que não pode ser tirado do nosso coração, a não ser que nós não quisermos mais, que nós falarmos, Senhor, eu não quero mais. Aí não tem o que fazer. Mas enquanto houver vida, enquanto a semente estiver plantada dentro do nosso coração, há esperança. A esperança é que nós podemos voltar para o aprisco. Que nós possamos voltar e deixar que o pastor venha cuidar de cada um de nós.
E se a gente olhar para uma ovelha, a gente aprende tanto com ela. O Senhor nos compara a uma ovelha. E quantas vezes a gente quer tudo do nosso jeito, da nossa vontade. E Ele sempre é assim, Ele sempre nos compara ou manda que nós venhamos olhar para a criação, assim como Ele fala em alguns versículos, vai ter com a formiga, o preguiçoso. E a formiga tão pequenina nos ensina tanto. E assim Jesus um dia foi como ovelha, como um cordeiro para o matador, para que você e eu pudéssemos ter vida. E como ele falou aqui, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Uma vida plena, de acordo com a vontade de Deus. Então, que nessa noite, se você e eu precisamos voltar para o aprisco, nos voltar para Ele, para ouvir a voz do nosso pastor. É aquela voz que tira toda dúvida, é aquela voz que nos leva a águas tranquilas. Eu estive lendo que as moscas atacam muito as ovelhas e isso deixa elas muito nervosas. E é verdade, a gente, se falar em mosquito, vamos falar de mosquito, Jesus, eu vou ficar aqui até amanhã de manhã, aquele, Mas as ovelhas, as moscas, elas acabam atacando tanto as ovelhas e isso deixa elas atordoadas. E elas começam a ir e o pastor ele tem que ter o cuidado de derramar óleo sobre as ovelhas. E aí a gente entende, o cuidado de um pastor com as suas ovelhas, com o seu rebanho. E assim é o cuidado do Senhor, o bálsamo. A palavra dele ela vem como um bálsamo para curar as nossas feridas, para sarar as nossas feridas, para nos dar uma nova chance. Quem sabe outro momento a gente fale um pouquinho mais sobre as ovelhas, mas que nós possamos nos voltar a Ele com essa característica. Senhor, Tu és o meu pastor e eu sou Tua ovelha. Me ajuda a ouvir a Tua voz, me ensina a ser melhor a cada dia. E me perdoe porque eu me emociono muitas vezes por isso, porque é verdade, às vezes é tão pouco, às vezes é uma coisa tão mínima. E o Senhor usa a Sua criação para nos ensinar. E às vezes nós, como humanos, aquele desejo desenfreado do poder, de tantas coisas, a gente acaba machucando a criação de Deus, machucando a natureza, não nos importando. Eu sempre digo, os animais, se não fossem importantes, por que o Senhor teria dado a ordem para Noé de deixar um casal de cada espécie? Ele não teria se importado. Se só o ser humano fosse tão importante, ele nem teria orientado a colocar todos os animais, o casal, para que houvesse a procriação e a continuidade, ele não teria falado isso. Então nós não somos melhores no sentido, pelo contrário, como seres racionais, nós deveríamos, ser muito diferentes. Mas muitas vezes não é assim. E às vezes os próprios animais nos ensinam tanto. Nós nos voltamos para a criação e aprendemos tanto. Porque talvez ele não tenha falado ou nós não tenhamos ouvido tanto aquilo que deveríamos, a voz do nosso Deus. Amém? Então eu convido você aí a fechar os teus olhos ou curvar a tua cabeça e vamos orar ao Senhor, vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Ele por esse dia, por essa graça de estarmos vivos mais uma vez e continuar apresentando a Ele as nossas vidas, os nossos pedidos e o nosso coração. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, pela vida, pelo fôlego de vida, por tudo, Jesus. E eu te agradeço por cada um dos meus irmãos em Cristo, amigos, familiares, todos que têm nos acompanhado. Muito obrigada. Muito obrigada pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que nos ensina todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a nos voltarmos a Ti como ovelhas. Como ovelhas, Senhor, assim como um dia Tu foste ao matadouro, como uma ovelha, Tu se entregou por cada um de nós. Tu não se preocupou
ou tu não atentastes para as vezes que nós falaríamos de ti, que nós te caluniaríamos, que nós viríamos a dizer que não era tempo ainda de ouvir a tua voz, que seguir a Cristo não era necessário. Tu nos perdoaste, Senhor, por tudo isso, porque o teu amor é grande e intenso. Nós, como seres humanos, não entendemos esse amor, mas o teu amor é grande, e assim como nós louvamos hoje, mesmo sendo fraco, mesmo sendo forte, mesmo estando bem, mesmo não estando, tu nos ama, o teu amor ele nos alcança todos os dias. Que cada vida, Senhor, que cada família representada possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, que eles possam sentir abundantemente o Teu amor, a Tua graça e a Tua presença. Nos ajuda a seguir, Senhor. 2020 começou um ano muito desafiador. No tempo que nós temos vivido, nós sabemos que para a eternidade, Tu olha o passado, o presente e o futuro, Tu já nos vê lá na frente. Mas para nós, seres humanos mortais, tem sido tão difícil, Senhor. Então reacende a chama no nosso coração, reacende o fogo no nosso coração, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Faz-nos voltar ao primeiro amor, faz-nos voltar à essência da adoração. Abençoe a cada casa, cada família, cada lar representado, cada casamento, Senhor. Cada marido, cada esposa, cada filho, cada pai, cada mãe, cada um, Jesus, aqueles que perderam algum ente querido no decorrer desses últimos dias, aqueles que têm perdido, Senhor, por tudo isso que tem sido acometido nos países, na humanidade. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa porque muitas vezes não atentamos a ouvir a Tua voz. Nos perdoa porque muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vontade, aquilo que nós achamos muitas vezes acaba prevalecendo e nós nos esquecemos de ouvir a Tua voz. Tantas coisas muitas vezes nos chamam a atenção e nós esquecemos de ouvir a voz do nosso amado pastor. Então que cada um de nós possamos voltar a isso, que todos sintam o Teu amor, a Tua graça e a Tua presença. Olha, Senhor, para tudo isso que nós temos vivido, os profissionais da área da saúde que continuam combatendo de frente tudo isso que nós temos passado, Senhor, a nossa cidade, Blumenau, olha para o nosso estado, Santa Catarina, cada cidade, cada estado do nosso país, olha o nosso país, a crise política, a crise econômica que nós temos vivido, Senhor, tudo está nas Tuas mãos. Nós pedimos, levanta homens e mulheres, Senhor, que lutem pela Tua justiça, que lutem por aquilo, Senhor, que é a Tua vontade, Senhor. Nos perdoa se no decorrer da caminhada nos perdemos e nos ajuda a voltar à essência da adoração. Guarda cada um de nós, que a Tua palavra possa ser guardada no nosso coração, para que nós possamos entender que tudo continua no controle das Tuas mãos. Nos dá ânimo, nos dá força, reacende em nós a chama, o fogo do Teu Espírito Santo, porque nós precisamos, ansiamos e desejamos a cada dia mais de Ti. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e desde já Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigada por você que esteve aí nos acompanhando. Amanhã, se tudo der certo e for da vontade do Senhor, nós estaremos aqui novamente. 19h30, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois. Mas você é convidado para nos acompanhar. Que Deus abençoe a tua vida. E não esqueça, você é ovelha do aprisco do Senhor. Se você está meio distante, a palavra dele veio hoje para dizer, volta para o caminho, volta para cá, porque você é muito importante. Porque ele nos dá essa nova chance. Talvez hoje você é aquela de número 100. As 99 estavam no aprisco, mas tinha aquela uma que estava lá. E o pastor nos deu a chance. Ele foi atrás hoje para trazer de volta. Talvez você, talvez eu, enfim. E ele está nos dando essa nova chance. Então aproveita essa nova chance. Volta para o aprisco, volta para cá. Volta para o aprisco do Senhor para ouvir a voz do bom pastor. Amém? A gente vai finalizar aqui louvando o Senhor. Se você souber o louvor, canta com a gente. Seja abençoado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês hoje e para todo sempre. Um beijo grande no teu coração, um abraço forte, Deus abençoe e tenha uma boa noite. E vamos crer que teremos boas notícias. Ele continua no controle de tudo. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar,
vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor.